Eu sou o Ivan e você está no gestãodaprodução.net, um site que reúne aí diversos materiais relacionados à gestão da produção. Esse aqui é o curso exatamente com o título de Gestão da Produção e nós vamos adentrar a mais uma aula. Nas últimas aulas, o que nós fizemos, o que nós entendemos? Nós fundamentamos as questões básicas relacionadas à produção, determinando os tipos de operações, tipos de fluxo, o tipo de processo produtivo possível, né, para a indústria, os layouts e, para finalizar, a determinação, a padronização das operações por meio da documentação delas e o estudo do fluxo, certo? Resumidamente, é tudo que nós passamos aí pelas últimas aulas. Então vejam, é toda uma caracterização para descrever, para compreender o que é a nossa operação, o que é a nossa indústria, nosso processo produtivo. Tudo certo? Entendido de forma geral o comportamento, né, a gente consegue agora ter uma ideia do funcionamento da produção. Então agora a gente vai começar a entrar nos detalhes no sentido de como determinar parâmetros que são fundamentais para eu compreender a minha produção e controlar, monitorar essa minha produção. Então, para que ela funcione e eu consiga controlá-la e organizá-la, eu preciso compreender diversos parâmetros nela. E é esse ponto que nós vamos iniciar agora. Primeiro, falando um pouco do estudo de tempos. Quando a gente produz, a gente leva algum tempo para produzir algo. Então, saber qual é o tempo de se produzir algo é uma informação extremamente importante para a nossa produção. E conseguir definir esse tempo não é algo tão simples. Então, nós temos que tratar, estudar um pouco desse aspecto, certo? Como determinar os tempos. E, nesse caso, a gente está falando de tempos relacionados à atividade da mão de obra, dos recursos humanos. Por quê? Quando eu falo em tempo de equipamentos, a tratativa é um pouco diferente, né? A gente já vai entender. Então, deixa eu passar aqui para o próximo slide, mas antes de comentar deles, vamos entender aqui esse aspecto fundamental que a partir de agora, né, vai fazer essa diferenciação aí com relação ao estudo de tempos. Então, deixa eu passar aqui para outra tela e a gente desenhar um pouquinho aqui. Bom, ó, o ponto que a gente tem que entender aqui, então vamos começar a falar de tempos. Tempos são essenciais para a minha produção, porque é baseado nesses tempos que eu vou me organizar para conseguir produzir, saber as minhas capacidades para que eu consiga atender às necessidades nos prazos determinados, certo? Então, vamos pegar duas situações aqui. Lá no início, a gente definiu, né, que sempre na nossa produção nós vamos ter três tipos de operações. Lembram lá? Que são as operações automáticas, as operações semi-automáticas e as operações manuais, certo? Qual a grande diferenciação aqui? É a maior dependência do recurso humano para realizar essa operação. Tudo bem? Então, ó, vamos imaginar os extremos, não os extremos, mas vamos fazer assim, ó, só para simplificar, eu vou pegar esse pacote completo aqui. Deixa eu só confirmar se está aparecendo certinho na tela aí para vocês. Tá sim. Então, ó, eu vou pegar esses dois caras, esses dois tipos de operações, que o que elas têm em comum? Esses tipos de operações, elas envolvem um equipamento, né? Seja semiautomática ou automática. E esse tipo de operação geralmente envolve somente um recurso humano, uma pessoa. Então, o que a gente vai diferenciar aqui, ó? Vamos imaginar, então deixa eu fazer um gráfico simples aqui. Esse aqui, para essas operações que envolvem os equipamentos, eu vou colocar aqui máquina, tá bom. E
aqui um outro gráfico, vou colocar aqui as operações manuais que envolvem o recurso humano, o homem. Vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar o tempo de execução da operação. Então, lá no equipamento, eu faço uma peça, faço outra, faço um ciclo, né? Eu vou trabalhando em ciclos repetitivos na minha produção. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui um tempo qualquer, tanto para a máquina quanto para o homem. Ok? Aí vamos imaginar aqui, então deixa eu colocar no outro eixo, aqui eu vou colocar os ciclos. Ciclos. Então, aqui são os ciclos. Ou seja, a repetição das atividades. Eu faço uma vez, faço outra vez e assim por diante. Quando eu penso em operações com equipamentos, ou seja, então, o tempo de execução da operação por parte dos equipamentos, das máquinas. O que vai acontecer? Ó, o primeiro ciclo eu vou levar esse tempo para executar a operação, certo? Um tempo qualquer. Quando eu for fazer o segundo ciclo, esse tempo vai ser igual. A diferenciação dos tempos de execução, de transformação de um equipamento, na maioria das vezes é irrisória, né? Aí no próximo ciclo, qual que vai ser o tempo? Basicamente o mesmo. O próximo ciclo, vou executar, o tempo vai ser basicamente o mesmo. E assim por diante, né? Próximo ciclo, tempo basicamente o mesmo. Quando a gente fala de operações, o tempo de transformação executado pelos equipamentos que acontecem nesses tipos de operações, quando a gente fala nesse tempo, ele tende a ser constante, né? Ele não se altera muito. A alteração, na maioria dos casos, é irrisória, né? Vai mudar um pouco, mas a mudança, a variação que tem nesse tempo é irrisória para a minha aplicação, para eu determinar a capacidade, né? E conseguir controlar esse processo produtivo. Tudo bem? Mas vejam o que acontece nesse outro tipo de operação. As operações que eu dependo para a execução da tarefa, a transformação em si, que eu dependo do recurso humano. O que vai acontecer? Ó? Num primeiro ciclo, eu vou executar a tarefa talvez nesse tempo aqui. Quando eu for fazer de novo, o tempo de executar, ele talvez não vai ser exatamente igual, vai ser um pouco menor. Quando eu for aqui fazer outro ciclo, talvez o tempo de executar vai ser maior. Quando for fazer outro ciclo, talvez o tempo vai estar aqui. Ou seja, esse cara, o recurso humano, as pessoas, eles, eh, nós, né, por natureza, somos instáveis, tá certo? E isso nunca vai mudar. Esses caras têm a vantagem de serem estáveis, de serem constantes, né, os equipamentos. Agora, nós, por natureza, somos instáveis. O que é o instável? Ó, executei a tarefa, foi esse tempo, na próxima vez eu fui mais rápido, na próxima vez eu demorei mais, depois reduzi e assim por diante. Tá certo? Então, toda operação que eu tenho um grau de dependência maior do recurso humano para executá-la, que é o caso, né, desse tipo de operação manual, eu tendo a ter os tempos instáveis, tá certo? Agora, as operações realizadas por equipamentos tendem a ter os tempos constantes. Os tempos serem constantes não é um problema para mim, certo? Porque eles vão ser sempre iguais ou muito próximo de iguais. Então, isso aqui, quando eu tenho as operações, a parte da transformação por parte dos equipamentos, do fato de serem constantes os tempos, isso não é um problema para mim. Agora,
Nessa situação, onde eu dependo dos recursos humanos e os tempos são instáveis por natureza, e isso nunca vai mudar, isso é um problema para mim. Porque eu tenho que conhecer esse tempo da forma mais acurada possível, porque esse tempo eu vou usar para determinar a capacidade das minhas operações. Tá certo? Então, é esse ponto que nós vamos entrar agora. Então, ó, já tínhamos visto lá de modo geral a produção, caracterizamos ela de maneira global. Agora vamos entrar nos detalhes, nos parâmetros. E o primeiro parâmetro que a gente vai tratar é como definir esse tempo para as operações que dependem em grande medida do recurso humano, porque esse tipo de operação é instável. Então, para eu ter um tempo representativo dessa instabilidade, eu tenho que pegar esses tempos e tratar eles. Pegar eles e compreender e dar uma pequena modificada nesses tempos. Tudo bem? Para que eu tenha mais confiabilidade com relação ao tempo que eu devo usar para determinar a capacidade no meu processo produtivo. Tudo certo? Então é esse ponto que nós estamos entrando aqui. Como determinar os tempos para as operações que dependem dos recursos humanos. Tá certo? E vamos fazer uma caracterização importante aqui. Esse tipo de operação semiautomática, quando eu tenho um equipamento e um recurso humano, dependendo da operação, a execução da tarefa pode depender mais do recurso humano ou menos do recurso humano. Esse tipo de operação aqui, ela é mais flexível, né? Eu tenho diferentes situações. Então, se a minha situação eu tenho esse tipo de operação e ela depende mais do recurso humano com relação ao tempo de execução, eu também vou precisar tratar esse tempo, certo? Ah, não, esse meu tipo de operação é semiautomática, só que na execução dela eu dependo muito pouco do recurso humano e o recurso humano não interfere nos tempos. Meu tempo vai tender a ser constante. Então, eu não preciso deste tratamento, que é o que a gente vai falar aqui. Tudo bem? Então, o que que é esse tratamento? É realizar o estudo de tempos. Ok? É isso então. Então vamos partir para isso aí. Estudar os tempos das operações que dependem dos recursos humanos. Tudo certo? Então vamos voltar lá. Bom, então é isso. Para iniciarmos aqui, a ideia de estudar os tempos das operações, ela não é nova. Ela basicamente surgiu lá, a gente falou, né, ó, do Taylor, lá por volta no início do século XX, em 1900, quando ele desenvolveu o que ele chamou de administração científica, certo? Com isso, ele começou a pensar, ó, eu tenho que começar a trabalhar com dados para eu organizar melhor a minha produção. E depois dele, ao longo do tempo, a gente começou a tentar entender melhor, né, os métodos de trabalho, já que a indústria executa o trabalho repetidamente, eu tenho que fazer um melhor desempenho para conseguir atingir maiores níveis de produtividade. Então, era interessante eu estudar os métodos e estudar os tempos de execução. Eram ainda mais importantes porque, nessa época, por volta do início do século XX, eu tinha um grau muito menor de automação nas empresas, ou de mecanização, né? Não era nem automação, era mecanização. Então, eh, ou seja, como eu tinha pouca mecanização, automação, eu dependia mais dos recursos humanos. E a gente acabou de ver que os recursos humanos, por natureza, são instáveis. Então, com isso, a gente começou a
desenvolver essa grande área na gestão da produção, que é tratar dos estudos, o estudo dos métodos de trabalho e seus tempos. Tudo bem? Isso. O embrião surgiu com Frederick Taylor, mas nós temos aqui duas figuras importantes que são o Frank e a Lillian Gilbreth. Eles eram um casal, ele era engenheiro, ela era psicóloga, e eles desenvolveram muitas coisas relacionadas ao estudo do homem no trabalho, para tentar melhor compreender isso aí e melhor organizar as coisas. Tudo certo? Então, só para dar o aspecto histórico, então lá no início a gente usou muito isso aqui, certo? Explorou muito isso aqui. Hoje em dia a gente usa e explora bastante isso, mas como a gente entendeu, principalmente para as operações que dependem em maior medida do recurso humano. Porque hoje em dia nós temos elevado grau de automação, de mecanização, então nós dependemos menos dos recursos humanos. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que entender as operações em relação aos seus métodos e aos seus tempos. Tudo certo? Então, é isso aqui, né? Aqui já foi comentado, né? O homem no trabalho, eu tenho um significativo grau de variação ao executar as atividades. Tudo bem? Então a gente vai entender como minimizar, como tratar esses dados e minimizar estas variações para eu ter um tempo representativo e conseguir determinar a capacidade das minhas operações. Tudo bem? Muito bem. Para a gente fazer isso, existem algumas formas de a gente conseguir medir os tempos das nossas operações. Aqui, a gente vai usar um método que é um pouco mais simples, mais direto, tudo bem? Nesse método, porque para a gente fazer isso, a gente, invariavelmente, a gente trabalhando com uma grande quantidade de dados, a gente vai ter que recorrer à estatística, tá certo? E usando a estatística, eu posso me aprofundar mais ou menos nos métodos. Eu posso usar a estatística para conseguir compreender esses tempos e calcular intervalos de confiança. Não vai ser o nosso caso aqui, né? A gente vai usar um método mais simplificado, que usa um parâmetro estimado. A gente não usa o desvio padrão e usa esse parâmetro chamado D2, que ele faz a vez do desvio padrão. A gente vai calcular somente a amplitude da amostra e esse parâmetro para a gente determinar quantas amostras nós vamos precisar tomar das atividades que nós precisamos medir. Tudo bem? Então é só o aviso aqui que a gente está usando um método mais simples. Vocês poderão ver aí na literatura métodos diferentes, um pouco mais aprofundados, mas aqui é um método mais simples. Acredito que não há necessidade de, nesse quesito, se aprofundar tanto mais assim. A não ser que você esteja numa operação que você tem grande dependência de recursos humanos. Aí é válido você se aprofundar mais e aplicar métodos mais profundos, mais robustos que tratam desse tema. Tudo certo? Então vamos seguir lá. Para a gente tentar, então o que a gente vai fazer? Ó, nossos tempos das operações são instáveis. Então, dessa instabilidade, eu tenho que observar ela e, baseado nela, eu tirar um tempo representativo que eu vou usar para calcular a capacidade. Tá certo? Bom, para a gente tirar esse tempo representativo, eu tenho que observar a operação, mas por quanto eu tenho que observar essa operação? Eu vou observar ela sendo executada só uma vez? Ou duas? Ou 10? Ou 20? Ou 50 vezes? Como que eu determino isso? Então, o principal aspecto aqui, inicialmente, nós temos que determinar o tamanho da amostra. Já que essa operação é instável e eu quero um tempo representativo, eu vou usar a estatística para dizer, ó, dada essa operação que tem esse comportamento, quantas vezes eu preciso medir ela para eu ter um tempo representativo?
Então a gente vai determinar o tamanho da amostra necessária que nós temos que tomar da nossa operação, que é por natureza instável, porque depende de um recurso humano. Tudo certo? Então é esse o caminho que nós estamos tomando aqui. Queremos chegar lá no tempo representativo da operação. Para a gente chegar lá, eu vou usar a estatística para dizer quantas vezes eu tenho que medir ela para ter esse tempo representativo. Tudo bem? Então, para chegar lá, nós vamos precisar tomar uma amostra preliminar. O que é isso? Dar uma pequena observada na operação e tomar os tempos, medir os tempos. Tudo certo? Essa questão de medir os tempos da operação lá no dia a dia, no chão de fábrica, pode causar controvérsias aí, né? Então, muitas vezes um analista vai realizar a execução daquela operação e a pessoa que está executando aquela operação não tem a noção da importância disso. E, por exemplo, essa pessoa, ao realizar essa operação, em vez de ela trabalhar num ritmo normal, ela começar a trabalhar mais lento ou começar a trabalhar mais rápido, isso vai levar a uma certa distorção. Mas a gente vai tentar eliminar essa distorção. Tudo bem? Mas, voltando lá, para isso a gente vai tomar uma amostra preliminar. Então, eu vou observar aquela operação tomando os tempos de execução dela, com a amostra preliminar. Baseado nessa amostra preliminar, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a média dos tempos, então vou medir lá algumas vezes e determinar uma média. E eu também vou determinar uma amplitude. O que é a amplitude? É a diferença entre o maior tempo que eu medi e o menor tempo que eu medi. Tá certo? A gente não falou que a operação é instável, então vamos dizer que é isso aqui. Então, o maior tempo que eu medi foi esse e o menor tempo que eu medi foi esse. A amplitude é tudo isso, né? É a diferença entre os dois. Tudo certo? Por isso que é dado aqui, ó. Amplitude é a diferença do Xmax, seria o maior valor, menos o Xmin, que é o menor valor. Eu tenho a diferença. E aqui é uma simples fórmula de média. A média dos tempos é a soma de todos os tempos que eu medi, dividido pelo número de vezes que eu medi os tempos. Tudo bem? Então vejam onde nós estamos. Nós queremos descobrir quantas vezes eu tenho que medir a operação para ter um tempo representativo. Para isso, eu vou usar estatística para determinar o tamanho da amostra que eu tenho que tomar dessa operação. Mas antes de chegar nesse tamanho da amostra, eu vou tomar uma amostra preliminar. Eu só vou dar uma olhadinha na operação, digamos assim, e achar uma média e uma amplitude. Não serão elas que irei usar, mas elas vão me dar uma ideia para eu poder conseguir chegar nesse tempo representativo. Tudo certo? Então, vamos observar, tomar uma amostra preliminar, calcular a média e a amplitude. Certo? Aqui está teórico, mas lá na frente a gente vai fazer o exemplo prático e fica talvez mais acessível, mais digerido aí, tudo bem? Além disso, nós temos que determinar outros detalhes estatísticos, tudo bem? São basicamente dois fatores que eu tenho que determinar para eu saber, para eu tomar as minhas amostras e determinar o tempo representativo. Quais são esses fatores? O erro admitido e o nível de confiança que eu quero adotar. Tudo bem? Vamos, para entender disso, esses dois caras, vamos voltar aqui, deixa eu desenhar para vocês. Eu não quero me aprofundar, mas eu preciso dar uma ideia, ao menos geral, do que esses dois caras representam, já que a gente está falando lá da estatística. Tudo certo? Então vamos voltar aqui. Ó, deixa eu apagar toda essa nossa bagunça aqui e voltar. Ó, na estatística existe o
que nós chamamos de distribuição normal, tá certo? A gente usa esse cara para muitas coisas. E para esse nosso método que nós vamos usar, a gente está admitindo que os tempos das operações seguem uma distribuição normal. Tudo bem? Então vejam, tinha feito lá o gráfico dizendo, né, ó, o tempo da operação, quando é executado pelo recurso humano, ó, às vezes é alto, às vezes é baixo, ele varia ao longo do tempo, tá certo? Tá aqui. Então imagine que desses tempos que é executada a operação, eu venha e ache uma média. Eu vou colocar a média aqui. Então, ó, esse aqui é o tempo médio de executar essa operação. Tudo bem? Ó, medi aqui, ó, monitorei ela, foi assim, os vários ciclos, né? Foi tendo tempos diferentes, tá certo? Muito bem. Agora, desenhei essa curva para a gente entender a distribuição normal que a gente vai usar lá. Achei uma média, então esse é o tempo médio. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil para digerir, vou colocar um valor qualquer, 10, tá certo? E aí imagine o seguinte, ó, ao longo do tempo eu vim aqui, ó, esse tempo aqui foi 10, então ele está aqui. Aí esse tempo aqui foi 11 ou 10,5, então ele está mais ou menos aqui, certo? Esse tempo aqui foi 9, então ele está mais ou menos aqui, está para baixo, né, da média. Agora imagine que eu vá pegando, ó, esse tempo, ele foi mais ou menos aqui, mas eu vou empilhar, ó, ele está mais ou menos, né, aqui como referência no eixo é aqui, mas eu coloquei um pontinho aqui. Peguei outro tempo, ó, esse ele está aqui, estou empilhando. Peguei outro, ele está aqui, está aqui. Eu fui pegando os vários tempos que aconteceram aqui ao longo do tempo. Tudo bem? Tempo de execução da atividade. Por quê? A média é 10, mas algumas vezes os tempos foram maiores do que 10. E algumas vezes os tempos foram menores do que 10. Tá certo? E eu vim e fui pegando vários tempos e empilhando aqui. Eles estão aqui no alto, mas eles estão representando esse ponto aqui na curva, tá certo? Esse ponto aqui no eixo. Peguei aquele, coloquei ele aqui em cima, mas ele está representando esse ponto aqui no eixo. E continuei, fui empilhando vários tempos, vários tempos, vários tempos, e a coisa foi ficando assim. O que que eu quero mostrar aqui? Que ao eu empilhar todos esses tempos, eles vão tender a se ser empilhados aqui seguindo esse desenho da distribuição normal. Por quê? Vejam, a maioria dos tempos eles vão ficar em torno de uma média, tá certo? Então, ó, aqui é a média e a maioria vai estar aqui próximo, né? Ó, ou para baixo ou para cima, tá certo? Eu vou ter alguns poucos tempos que vão ser muito menores do que a média. E alguns poucos tempos que vão ser muito maiores do que a média. Ou seja, a maior parte dos tempos vão se concentrar em torno de um tempo médio. Alguns vão ser muito mais altos e alguns vão ser um pouco mais baixos. Ou seja, vai descrever este comportamento aqui. Esse é o comportamento que a gente está assumindo que os tempos de execução das nossas tarefas está se comportando. A gente está assumindo que ó, os tempos vão se comportar assim. Eu vou ter uma média, a maior parte deles vão estar em torno da média, alguns vão ser muito maiores e alguns vão ser muito menores. Tá certo? Isso é a distribuição normal. Então a gente está se baseando nela para fazer todo esse método estatístico, determinar o tamanho da amostra e chegarmos lá num tempo representativo. Tudo bem? Entendido isso, eu tenho que determinar o nível de confiança que eu quero. O que é o nível de confiança que eu quero? Ó, é a variação aqui dentro dessa curva.
Então, eu estou dizendo mais ou menos o seguinte, vejam lá. Imagine que toda essa curva é 100%, a área embaixo dela. Então, o que que é a área? Tudo isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou rabiscar, mas olha, tudo isso aqui. Tudo isso aqui é 100%, tá certo? Só que essa curva tem um detalhe. A gente nunca tem 100% da área dela, porque ela nunca termina, ela nunca vai tocar o eixo aqui embaixo. Falando em estatística, a gente nunca tem 100%. Em probabilidade, a gente não tem 100%. 100% já é certeza, não é probabilidade. Tá certo? Muito bem. Então, eu tenho que dizer, já que os meus dados dos tempos se comportam desta forma, e a gente está assumindo que eles se comportem dessa forma, eu tenho que falar assim: quanto dessa curva eu quero abraçar, eu quero admitir? Eu quero admitir toda essa curva ou quero admitir só uma parte dela? Se eu quero a maior parte dessa curva, toda essa curva já não existe, né? Que eu falei, a gente nunca vai ter 100%. Mas eu quero uma parte dela. Qual parte dela? Eu vou representar isso por meio de uma porcentagem. Então, eu vou falar, ó, eu quero considerar 80% dessa curva. Ou seja, eu estou falando, ó, os dados dos tempos, eu estou considerando que eles vão estar em 80% dessa curva. Tá certo? Aqui eu estou perdendo essa parte, eu estou perdendo essa parte. Mas por que que eu quero perder? Bom, porque quão mais eu quiser considerar dessa curva, mais eu vou precisar tirar amostras. E tirar amostras dá trabalho e leva tempo. Então, eu não quero nem tirar muitas e nem tirar poucas. Então, eu vou determinar quanto que eu quero compreender dessa curva. Eu quero pegar dessa curva. 80% dela, 90% dela, 95% dela e assim por diante. Isso eu vou determinar. Quanto eu quero pegar dessa curva hipotética. E lembrando, quanto mais eu quiser pegar, maior vai ser o número de amostras que eu vou ter que tomar lá da minha operação. Tá certo? Muito bem. Esse valorzinho que a gente vai determinar como uma porcentagem, que é o quanto eu estou considerando dessa curva, nós chamamos de nível de confiança. Tá certo? Então, o nível de confiança vai ser dado na porcentagem que eu quero considerar dessa minha curva. Tudo bem? Lá, quando a gente for usar, a gente determina ele em porcentagem, só que quando a gente vai usar, a gente não usa a porcentagem. A gente tem que pegar esse valor e ir numa tabelinha que está disponível em todo o livro de estatística. E eu vou falar, ó, esse valor representa um outro valor que eu chamo de Z. Como na conta não dá para, eu não quero entrar em detalhes, mas como na conta não dá para eu usar esse valor em porcentagem, eu tenho que fazer essa referência, que é, isso aqui é um valor padronizado, que já foi calculado. Então ele diz assim, ó, por exemplo, para 99% da curva que você quiser considerar, o parâmetro z vai ser igual a um valor qualquer. Tudo bem? Acho que estou aprofundando muito, mas é só para entender essa ideia. E eu quero dizer mais, esclarecer mais um parâmetro que nós temos que determinar, que é o erro admitido. Lá no final, a gente vai chegar num tempo médio de, por exemplo, aqui eu tinha falado de 10. E eu tenho que dizer, como eu não tenho segurança, não existe 100% de certeza, eu não posso dizer com 100% de certeza que o valor médio dos tempos da operação é 10. Eu tenho que admitir algum erro. E esse erro vai estar inserido lá estatisticamente no método que eu vou definir. Então eu tenho que dizer, eu admito um erro de 3%, 5%, 10%.
também vou determinar isso em forma de porcentagem. Tudo certo? Acho que expandi um pouco falando de estatística, mas é importante a gente entender esses conceitos. Ok? Então deixa eu voltar lá. Bom, então, olha lá, voltando lá, falamos do nível de confiança e do erro. E falei que o nível de confiança a gente vai expressar como uma porcentagem da curva. E aqui eu coloquei um resuminho. Ó, se eu quiser considerar 90% da curva, o Z, lembra lá que eu falei do Z, que é o parâmetro de referência, eu vou usar um Z de 1,65. Ó, se eu determinar que eu quero considerar um nível de confiança de 95% da curva, ou seja, considerar 95% da curva, o meu parâmetro Z vai ser igual a 1,96. A gente sempre vai consultar essa tabelinha, tudo bem? Aqui eu coloquei ela muito resumida, mas todo o livro de estatística tem lá a curva normal padronizada e o parâmetro Z referente. Tudo certo? Aqui está bem resumido e mais didático, mais direto, para facilitar o uso. Tudo certo? Então, determinamos esses fatores. Vejam, estou fazendo tudo isso para eu ter o tempo representativo da minha operação. Ok? Conhecendo esses caras, tem mais um detalhezinho, mais um parâmetrozinho que temos que conhecer. Normalmente, para usar lá a distribuição normal, a gente usa um parâmetro chamado desvio padrão, o sigma. Aqui, como a gente está usando esse método mais simplificado, a gente não vai usar o sigma, a gente vai usar a amplitude, né? Lembra lá que eu falei dela? E para, digamos, entre aspas, não é isso, né? Não é isso, mas entre aspas, substituir o desvio padrão, a gente vai usar esse parâmetro chamado D2. Tudo certo? Não estou substituindo, não é isso exatamente, pensando estatisticamente, mas a gente pode considerar dessa forma, tá certo? Então, ao invés de considerar o desvio padrão, eu estou usando esse parâmetro chamado D2. E como eu encontro esse parâmetro D2? Lembra? Deixa eu voltar aqui. Uma, duas. Lembra que a gente falou que quer pegar uma amostra preliminar só para ter uma ideia da nossa operação e calcular uma média, calcular uma amplitude? Então, esse valor D2 vai ser baseado nessa amostra preliminar. Então, deixa eu voltar lá. Eu vou pegar essa amostra preliminar, eu vou fazer assim, ó, vou medir 2 vezes o tempo daquela operação. Essa foi minha amostra preliminar. Tomei o tempo 2 vezes. Ah, você tomou o tempo 2 vezes, então você vai usar um parâmetro D2 de 1,128. Ah, não, eu medi o tempo daquela operação 6 vezes. Ah, foi 6 vezes? Então você vai usar um parâmetro D2 de 2,53, 2,534. E assim por diante. Tudo bem? Está acumulando bastante coisa, né? Mas acho que a gente vai chegar lá, vai dar para desenvolver sem problemas. Então, 3 coisas definimos: nível de confiança, parâmetros aí, né? Tirando a média e a amplitude, nível de confiança, o erro e agora o parâmetro D2, que vai ser dado em função do tamanho da amostra preliminar. O que é a amostra preliminar? Aquela vez que eu fui lá e medi a operação antes de qualquer coisa, para eu ter uma ideia de como ela é. Tudo certo? Finalmente, definindo esses caras, a gente pode calcular o tamanho da amostra. Então, a estatística, eu estou fazendo tudo isso para eu ter segurança estatística em determinar o tempo da minha operação, que é instável. Então, estou usando a estatística e ela vai dizer, ó, baseado no nível de confiança que você determinou e no erro que você está admitindo e na amostra preliminar que você tomou, você tem que medir essa operação X vezes para ter um tempo representativo. Tá certo? E como a gente vai chegar nisso? Aplicando esta formulazinha aqui, que tem todos os parâmetros que nós comentamos até aqui. O valor de Z, a amplitude,
o erro, o D2 e a média. Tá certo? Dado toda essa teoria, vários números, vários fatores, vamos para o exemplo prático, que vai facilitar bastante aí a compreensão. Certo? Então, próximo slide. Coloquei aqui um exemplo que é o seguinte, ó. Considere uma operação onde embala-se produtos de limpeza numa caixa de papelão que é realizada manualmente. Para obter um tempo representativo, é necessário realizar um estudo de tempos, inicialmente definindo o tamanho da amostra necessária. Assim, são tomados 4 tempos como amostra preliminar. Lembra lá? Eu tenho que ter uma ideia de como é a operação. Tomei essas amostras e medi lá, ó. Uma vez levou 27 segundos para embalar a caixa de papelão. Outra vez levou 31, outra 28, outra 30. Nada mais natural, né? O que a gente falou lá. A operação executada por um recurso humano é instável por natureza. Para eu começar a ter uma noção dessa instabilidade, então eu fui lá, peguei essa amostra preliminar e medi a minha operação 4 vezes. Tá certo? Só para ter um gostinho. Tá tudo bem? Beleza. Dessas 4 vezes que eu medi, então eu vim e fiz a média. Ou seja, somei todos os tempos, medi 4 vezes, dividi por 4, então eu tive que o tempo médio de execução dessa tarefa, baseado nessa amostra preliminar que eu tomei, é de 29 segundos. Às vezes foi menor e às vezes foi maior, mas foi um tempo médio de 29 segundos. Tudo bem? Essa foi a média. E a amplitude? Lembra lá o que era amplitude? A diferença entre o maior valor, 31, e o menor valor, 27. Então, 31 menos 27, a amplitude foi de 4 segundos. Tudo bem? Peguei essa amostra preliminar da minha operação, tá aqui, e determinei esses fatores. Beleza? Que parâmetro eu defino com esse tamanho da amostra preliminar? Todo mundo lembra lá? Ó, com o tamanho da amostra preliminar, eu defino o parâmetro D2. Qual que foi o tamanho da minha amostra preliminar? Foi de 4 amostras, né? Eu medi 4 vezes. Então, se eu olhar lá, tendo 4 amostras, qual que vai ser o valor de D2? 2,059. Vamos voltar ali? Então, está aqui, ó. Para 4 amostras preliminares, o valor de D2 é 2,059. Ok? Então, vamos continuar. E, além disso, eu determinei um nível de confiança de 95%. Tudo bem? Então, eu estou falando, ó, eu quero considerar 95% da curva. Se eu quiser considerar mais, o número de cronometragens que eu vou ter que fazer vai ser maior. Então, determinei 95%. E isso sou eu que determino. Tudo bem? E, finalmente, eu tenho que determinar o erro. Acabou não aparecendo aqui no texto, mas eu defini que eu quero admitir um erro de 5%. Ou seja, eu estou dizendo, ó, quando eu chegar lá no valor médio, quer dizer que, estatisticamente, eu estou admitindo um erro de até 5% no valor que eu obtiver. Tudo bem? Então, dado tudo isso, pegada a amostra preliminar, definidos os parâmetros, eu vou fazer o cálculo aplicando a nossa formulazinha. Então, aqui, ó, o valor de Z. Ah, eu esqueci de comentar, né? Ó, para 95%, o valor de Z é igual a 1,96. Vamos voltar lá para ver? Então, deixa eu voltar. Outro. Determinei o nível de confiança em 95%, que é quanto da área da curva eu quero considerar. Para 95%, o valor de Z é 1,96. Tá certo? É o que está determinado lá. Tá aqui. Aqui, 1,96. Então, ó, substituindo a fórmula, Z para 95% foi 1,96. Amplitude
da amostra preliminar eu calculei aqui, foi 4. Então, coloquei aqui 4. Dividido pelo erro que eu admiti. Isso aqui, essa informação faltou aqui, né? Mas eu falei para vocês que o erro é de 5%. 5%, coloquei aqui, ó, em forma decimal, né? 0,05. Parâmetro D2. Parâmetro D2 a gente determinou em função do tamanho da amostra preliminar, que era, a amostra era de 4, era referente a um parâmetro D2 de 2,059. Coloquei ele aqui. E finalmente a média. A média lá eu calculei 29. Tudo isso elevado ao quadrado. Então vim aqui e calculei todo esse cara, cheguei num valor de 6,89 observações, amostras, que não existe, né? Então eu tenho que arredondar para um número inteiro, 7 amostras. Então veja, o que se está dizendo aqui? Estou dizendo assim, ó, para eu ter um tempo representativo dessa operação com 95% de confiança estatística e admitindo um erro de 5%, eu preciso medir os tempos dessa operação 7 vezes. Deu um tamanho de amostra pequeno aí, né? Mas poderia ser maior. Então agora eu estou embasado e seguro em relação à estatística. A estatística determinou para mim, ó. Então essa sua operação, para você ter o seu tempo representativo, você tem que medir ela 7 vezes. Tá certo? Então é isso. Recapitulando. Operações que dependem do recurso humano são instáveis, eu preciso de um tempo representativo. Para eu ter isso, eu vou usar a estatística que vai me dizer quantas vezes eu tenho que medir ela para eu ter esse tempo representativo. Usei toda a estatística e cheguei aqui, ó. Preciso medir ela 7 vezes para ter o tempo representativo daquela operação. Tá certo? Bom, mas ainda temos que caminhar aqui. Esse foi só o início. Baseado nessas 7 amostras, eu tenho que dar um tratamento para o tempo que eu obtiver. E a gente já vai entender por quê. Tudo certo? Então deixa eu passar aqui para o próximo. Se eu medir 7 vezes, deixa eu só voltar aqui, ó. Quando eu medi 4 vezes, o tempo médio foi 29 segundos. Mas não é esse 29 segundos que eu vou usar para eu determinar a minha capacidade, para eu me planejar. Mesmo quando eu medir essas 7 vezes a operação e fazer uma média, não vai ser aquele tempo que eu vou usar para me planejar. Eu preciso medir a operação e determinar o que nós chamamos de tempo padrão da operação. Tá certo? Esse tempo padrão é o tempo que eu uso para o planejamento daquela operação. Planejar para determinar as capacidades, os prazos, etc. Tudo bem? Então, como que eu chego nesse tempo padrão? Primeira coisa, quando eu vou tomar, então, voltando aqui, ó, preciso medir 7 vezes a operação. Ok, vou lá medir. É importante que a pessoa que realize essa medição dos tempos da operação esteja familiarizada com aquela operação. Não pode ser uma pessoa que nunca viu aquilo sendo executado. Tem que ser uma pessoa que conheça, saiba, já tenha visto aquela operação ser repetida várias vezes. Porque a gente vai ter um fator aí que é um pouco menos tangível. Tudo bem? Mas a gente já vai chegar lá. Então, vou medir a operação 7 vezes. Quando eu medir essa operação 7 vezes, eu vou ter um tempo médio, tudo bem? Que vai ser diferente daquela amostra preliminar, que foi só de 4. Agora a estatística falou que eu tenho que medir 7 vezes, então eu vou medir 7 vezes e chegar num tempo médio, que eu vou chamar de tempo médio cronometrado, ou TM. Tudo bem? Muito bem. E, além disso, eu tenho que
determinar duas coisas na operação. Tudo bem? Uma primeira coisa são as permissões. O que são as permissões da operação? Bom, nenhum ser humano consegue trabalhar 100% do tempo, tá certo? Então, eu lá executando a minha operação no meu sistema produtivo, eu jamais vou conseguir trabalhar 100% do tempo. Entrar 8 horas, trabalhar até meio-dia, voltar 1 hora e sair 5 horas trabalhando 100% do tempo. Isso não é possível, né? Porque as pessoas têm fadiga, as pessoas precisam de parar para necessidades pessoais, as pessoas conversam, as pessoas ao longo do dia lá vão acontecer, alguém vai intervir com ela, o líder vai perguntar, ela vai parar por alguns segundos. Ou seja, nenhuma operação, nenhuma pessoa consegue trabalhar 100% do tempo. Operações que têm o recurso humano executando elas, certo? É aqui que a gente está, né? Estou falando das operações automáticas. Muito bem. Então eu tenho que determinar as permissões. O que é isso? É determinar a parcela de tempo que eu sei que eu vou perder todos os dias. É inerente, eu vou ter essa perda. Nunca vou conseguir evitá-la. Se a gente olhar livros específicos que tratam de estudos de tempos, existem lá tabelas que definem o como determinar essas permissões, mas de modo geral, a gente determina isso aqui também como uma porcentagem, tá certo? E como eu vou determinar essa porcentagem? Geralmente, eu vou me basear na minha experiência naquela operação, nas operações que são realizadas dentro da minha empresa. Então, por exemplo, geralmente essas permissões variam entre 10 e 20%, tá certo? 10 e 20%. Tudo bem? Mais ou menos isso aí. Cada operação vai ter a sua permissão em porcentagem admitida, mas vai ficar geralmente entre esses valores. O que acontece? Vamos pegar dois exemplos. Imagine que eu trabalhe numa operação de montagem de eletrônico fino, onde eu trabalho numa esteira, dentro de uma sala climatizada, né, com ar-condicionado, em função do componente eletrônico fino, sentado numa cadeira confortável na minha esteira. Eu vou trabalhar ao longo do dia, mas eu não vou trabalhar 100%, tá certo? E vamos pegar uma outra operação de uma forja que trabalha lá a 600 graus e eu trabalho do lado da forja com ela batendo lá e eu pegando as peças e fazendo o processamento. Bom, acho que fica nítido que a fadiga de uma pessoa trabalhando o dia inteiro ao lado da forja com uma peça pesada, com a temperatura alta, vai ser muito maior do que a fadiga da pessoa que está trabalhando na linha de montagem numa sala climatizada. Ou seja, a permissão lá da forja muito provavelmente vai estar por volta dos 20%. E talvez a permissão da linha de montagem vai estar por volta dos 10%. Tá certo? Eu não estou determinando valores aqui, é só para a gente ter essa ideia. Como que a gente vai chegar nisso? Baseado na minha experiência naquele tipo, nos tipos de atividades que são executadas ali na minha produção, na minha operação. Então eu tenho que determinar estas permissões, tudo bem? Que representam o que não é trabalhado, sob diversos aspectos, seja da fadiga, seja de necessidade pessoal, seja de paradas diversas. Ok? Muito bem. Esse fator eu tenho que determinar na minha operação e, no momento que eu for fazer as observações, lembra lá? Eu vou medir a operação 7 vezes para chegar no tempo médio. Lembra que eu disse? Quem observar essas operações tem que estar familiarizado com essa operação para determinar o
ritmo ou velocidade que essa operação está sendo executada. Tudo bem? Por quê? Para a gente chegar nesse tempo representativo da nossa operação, depois de medir 7 vezes chegar num tempo médio, eu vou ter que tratar esse tempo com as permissões e com o ritmo. O primeiro passo é eu tratar com o ritmo. Então, eu vou observar, medir os tempos, achar um tempo médio, cronometrado aqui, e aí eu vou ponderar segundo o ritmo de trabalho dessa operação e eu vou chegar no que nós chamamos de tempo normal. Tempo normal da operação. O que é esse tempo normal? Eu estou ponderando o ritmo que estava sendo trabalhado. Então vejam aqui, ó, eu vou executar uma operação aqui, que é traçar uma linha aqui de um lado ao outro da apresentação. Então eu vou traçar uma linha. Ó, comecei, essa é a minha operação. Tracei a linha. Dali até aqui. Acabou a minha operação. Agora eu vou repetir essa operação. Traçar uma linha de um lado ao outro da nossa apresentação. Pronto. Acho que ficou nítido aí que quando eu tracei a linha na primeira vez, eu estava num ritmo muito mais lento do que quando eu tracei a linha pela segunda vez. Ou seja, esse foi o ritmo que eu trabalhei. E, ao longo do dia de trabalho, o recurso humano, nós trabalhamos em ritmos diferentes. Isso é da nossa natureza. Uma hora eu vou estar trabalhando mais rápido, uma hora eu vou estar trabalhando mais devagar. Então, quando eu fui lá medir os tempos das operações, eu preciso ter uma noção de como essa operação é para e isso é bastante subjetivo, tá? Para eu dizer, ó, quando eu medi, a pessoa estava trabalhando num ritmo normal. Ah, não, quando eu medi os tempos, ela estava trabalhando um pouco mais lento. Ah, não, quando eu medi o tempo, ela estava trabalhando um pouco mais rápido. É preciso que a pessoa que meça os tempos tenha essa percepção. Então, ela vai determinar o ritmo de trabalho. Tudo bem? E esse ritmo de trabalho, né, ó, que está aqui, que a gente vai determinar, a gente vai determinar ele assim. Ó, se eu, quando eu cronometrei os tempos para chegar no tempo médio, a pessoa estava trabalhando num ritmo normal, eu digo que ela estava trabalhando a 100%, tá certo? Aí eu falo, não, essa pessoa estava trabalhando mais lento. Então eu vou dizer que, por exemplo, ela estava trabalhando a 90%. Então 100% é o normal. Menos do que 100% é lento. Ah, não, quando eu medi, ela estava trabalhando num ritmo mais rápido. Então era mais do que 100%. Estou chutando qualquer valor aqui, né? Ó, 110, 110%. Tá certo? Então vejam, quando eu meço o tempo, eu preciso ter uma noção da operação para eu dizer o ritmo e eu conseguir isolar. Porque imagine que eu tome esses tempos e eu tome os tempos quando estava se trabalhando muito rápido e eu não considere isso. O que vai acontecer? O tempo dessa operação vai ser determinado de forma menor do que ele realmente é. Porque ninguém vai ficar trabalhando o dia todo nesse ritmo rápido. E aí eu vou chegar numa capacidade que vai ser maior do que realmente eu tenho no dia a dia, na minha operação. Tudo certo? Então, quando eu aplico a ponderação do ritmo, eu determino o que a gente chama de tempo normal. Ele vai ser dado o quê? Pelo tempo médio que eu cronometrei, vezes o ritmo ou velocidade que eu observei no momento das observações, das tomadas de tempo. Que pode ter sido mais lento ou pode ter sido mais rápido. Certo? Então, vamos lá, bastante coisa, né? Está acumulando, mas a gente chegar no exemplo vai talvez facilitar aí o entendimento.
quero achar o tempo padrão. Antes de achar o tempo padrão, medi e compensei o ritmo achando o tempo normal. Agora sim, com o tempo normal, eu vou chegar no tempo padrão. Mas antes de chegar no tempo padrão, eu vou determinar esse fator de tolerância, que ele é dado por quê? Ó, pela permissão. Lembra lá da nossa permissão que eu dou para as atividades? Então eu vou calcular ele aplicando essa formulazinha simples aqui. 1 sobre 1 menos a permissão que eu determinei para aquela operação. Quando eu chegar nesse fator, aí eu vou pegar o tempo normal. Lembra lá? O que é o tempo normal? É o que eu já compensei o ritmo. Esse tempo normal já compensado o ritmo, eu aplico o fator de tolerância, que é baseado na permissão que eu defini daquela operação. Aí sim, finalmente, nós vamos chegar no tempo representativo da nossa operação, que é chamado de tempo padrão. Tudo bem? Vamos para o nosso exemplo aqui para ficar mais fácil? Continuando, então, voltando ao nosso exemplo anterior, lembra lá? A estatística determinou, para você ter o tempo representativo dessa operação, você tem que medir ela 7 vezes. Então, eu fui lá e medi ela 7 vezes e esses foram os tempos. Baseado nesses 7 tempos, o que eu fiz? Determinei o tempo médio de 27 segundos. Esse foi o tempo médio das vezes que eu medi a operação. Muito bem. Só que quando eu estava medindo essa operação, eu percebi, eu entendi, eu interpretei que a pessoa que estava trabalhando lá, ela trabalhou um pouco mais rápido, tá certo? Então eu falei, ó, quando eu medi esses tempos, a pessoa estava trabalhando a 110%. Isso não é muito, é subjetivo, mas a gente precisa ter essa interpretação. Tudo certo? Então eu disse, ó, quando eu medi esses tempos, a pessoa estava trabalhando a 110%. Então eu tenho que tratar o tempo e chegar no tempo normal. Como? Ó, meu tempo médio foi 27. Só que esse tempo médio é mentiroso, porque a pessoa estava trabalhando mais rápido. Então eu vou vir aqui e multiplicar pela velocidade. Multiplicar pela velocidade, só que usando o número decimal, né? Se era 110%, em decimal é 1,1. Então, o tempo médio de 27, já aplicando a velocidade, eu chego que, na verdade, o tempo normal daquela operação é de 29,7 segundos. Tudo bem? Esse tempo médio de 27 segundos é mentiroso, porque a pessoa estava trabalhando mais rápido. Então eu fui lá e falei, ó, já que ela estava trabalhando mais rápido, na verdade, o tempo normal dessa operação é de 29,7 segundos. Tá certo? E aí, em teoria, a pessoa trabalharia executando os ciclos em 29,7 segundos ao longo do dia. Só que lembra lá, ninguém trabalha 100% do tempo. E eu defini que para essa operação eu dou permissões de 12%. Então, estou falando, ao longo do dia, eu perco 12% do tempo de trabalho devido a diversos fatores. Tá certo? Com esses 12% de permissão que eu dou para essa operação, o que eu fiz? Eu vim aqui e calculei o fator de tolerância. Lembra lá? Era 1 sobre 1 menos o P. O P são os 12% que eu coloquei aqui em forma decimal. Então eu cheguei a um fator de tolerância FT de 1,136. Está aqui. Aí sim, finalmente, eu vou chegar no tempo padrão da operação, que vai ser o tempo já normalizado em função do ritmo que eu observei, vezes o fator de tolerância que eu calculei baseado nas permissões que eu dou para essa operação. Então, tempo normal vezes o
fator de tolerância, eu cheguei no tempo padrão dessa operação, que é de 33,74 segundos. Bem diferente do tempo médio que eu observei lá quando eu tomei os tempos. Então vejam que interessante, talvez não se tenha essa noção. Para planejamento, o tempo que eu uso para o planejamento nunca é o tempo que eu observo a operação sendo executada. Não é? Quando eu medi lá, ó, em média, foi executado em 27 segundos. Só que eu não posso usar esse tempo para me planejar. Por quê? As pessoas trabalham em ritmos diferentes ao longo do dia. E as pessoas não trabalham 100% do tempo. Logo, o tempo que eu tenho que considerar para planejar essa operação tem que ser o tempo padrão, esse aqui, onde eu já tratei sobre esses dois fatores. Então, nesse exemplo, o tempo é de 33,74 segundos, ou seja, nunca eu uso o tempo de planejamento igual ao tempo de execução da atividade lá, que eu vejo, eu observo na realidade. Tudo certo? Para a gente ter uma noção melhor disso, vejam aqui o que aconteceria se eu planejasse a minha operação baseado no tempo médio que eu observei de 27 segundos. Imagina uma hora de trabalho. Uma hora de trabalho tem 3.600 segundos. Bom, uma hora tem 3.600 segundos. Se eu considerar, não é para eu fazer isso, mas se eu considerar que o tempo de executar aquela operação de embalar as caixas lá, né, embalar as caixas de papelão com um produto de limpeza é de 27 segundos, então 3.600 segundos dividido pelos 27 segundos, que é de uma embalagem, né, de eu fazer uma embalagem, isso quer dizer que eu chegaria lá depois de uma hora com 133 embalagens prontas, tá certo? Total de horas dividido pelo tempo que eu levo. Isso se eu usasse esse tempo. Então eu ia chegar nessa capacidade de 133 embalagens por hora. Só que lembra lá o que nós entendemos? Que as pessoas não trabalham no mesmo ritmo ao longo do dia e as pessoas não trabalham 100% do tempo ao longo do dia. Logo, o tempo que eu tenho que usar para planejamento, que a gente calculou, é de 33,74 segundos. Se eu fizesse a mesma conta para determinar a capacidade por hora, ao invés de usar os 27, eu usar 33,74, ó qual vai ser a minha capacidade real. Na verdade, então, a capacidade é somente de 106 embalagens por hora. Bem diferente das 133, né? Mais de 20 embalagens a menos a cada hora. Imagina no fim do dia. Então, se eu usar esse tempo que eu observei, tá errado, né? Porque eu nunca vou trabalhar exatamente nele. Eu tenho que ponderar esse tempo para chegar no tempo padrão da operação. Esse tempo padrão é o tempo que eu uso para me planejar. Tudo certo? Bastante coisa. Só mais o detalhe e a gente termina. Que é o seguinte: chegamos no tempo padrão. Lembram, o tempo padrão eu tenho que calcular para as operações que dependem do recurso humano, das pessoas. Muito bem. Só que o mais comum, quando eu falo do tempo de executar daquela operação, de qualquer operação, seja ela tanto das pessoas, de operações que dependem do recurso humano, tanto das operações que dependem só do equipamento, o mais comum na literatura e na prática é que a gente se refira, a esse tempo como tempo de ciclo, tá certo? Tempo de ciclo. Então, é só para esclarecer que a gente calcula o tempo padrão, só que daqui por diante no nosso material, como é o mais comum a gente se referir a esse tempo como tempo de ciclo,
Daqui por diante, a gente vai estar usando esse termo aqui, tempo de ciclo, tudo bem? Mas sempre que a gente mencionar tempo de ciclo, entenda que, se for uma operação que depende do recurso humano, eu estou falando do tempo padrão. Então, eu quero dizer que esse tempo de ciclo ele já está tratado sob esses aspectos que a gente comentou. Tudo bem? É só para esclarecer isso, que daqui por diante, sempre que a gente mencionar tempo de ciclo, se estivesse tratando de uma operação que o tempo do recurso humano interfere no tempo de execução, quando eu falo tempo de ciclo, entenda que eu já estou falando desse tempo que foi tratado. Tudo bem? Não estou falando do tempo que eu estou observando lá, mas ele já é um tempo tratado. Tudo certo? É isso então, bastante coisa aí, né? Como eu disse, aqui agora a gente começou a entrar tecnicamente nos parâmetros que nós usamos para controlar e planejar a nossa produção. Até a última aula a gente viu os aspectos gerais e agora entrando nos parâmetros. Entendemos hoje o como determinar o tamanho da amostra para ter o tempo representativo da operação e chegar no tempo padrão dela, que já é o tempo tratado. E daqui por diante, esse tempo padrão a gente trata de tempo de ciclo da operação. Tudo certo? É isso então. Como vocês sabem, todo esse material está baseado no nosso livro Fundamentos para Gestão da Produção. Se te interessa, acesse lá o nosso site, está lá disponível. E, além dele, temos aí o livro também que trata especificamente da manufatura enxuta ou Lean Manufacturing. Ok? É isso. Obrigado. Eu sou o Ivan e até mais.